Nesse instante, passaremos à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. PLL número 87 de 2025, projeto de lei do Legislativo. Assunto: dispõe sobre a garantia da dignidade no sepultamento de natimortos no município de Jacareí. Autoria: vereador Jean Araújo. Apresentação do projeto. Ô Felipe. Bom dia a todos, presentes, senhores vereadores, senhora vereadora, funcionários desta casa, você que assiste a gente em casa, mandar aqui um abraço especial para a Denise, que está aqui presente, Dona Nair, tão famosa, tão conhecida, Viviane, minha assessora, a Fernanda, a Cláudia, agradecer vocês porque vocês estão aqui presentes, né, e por ajudarem a fazer sentido nesse nosso projeto de lei, que visa realmente a vida e a dignidade humana. Parabenizar a Cláudia pelas palavras, né? Foram palavras muito assertivas, muito verdadeiras, muito do coração, e a gente sabe o quanto que é importante o respeito à vida e o respeito à dignidade das pessoas. Não importa a idade, não importa o mês, o peso, o sexo, e principalmente na questão que diz respeito à criança, ao bebê. Porque ali tem uma vida e a gente tem que valorizar isso sempre, todos os dias de nossas vidas. Eu queria começar aqui falando um pouquinho dessa nossa ideia, que ela surgiu a partir de um contexto muito interessante, de conversa com várias famílias que perderam um bebê na gestação. Inclusive, minha mãe passou por isso no passado, em 2003, isso já tem 22 anos, só que o caso dela, ela perdeu o bebê com 8 meses. Teve velório, teve sepultamento, mas ela não chegou a ver nem o bebê. E é algo muito difícil, algo muito traumático, né? Já foi superado já, mas é muito difícil. E atualmente, na legislação brasileira, como a Cláudia mencionou, a criança a partir de 20 semanas de gestação, com mais de 25 centímetros de altura e acima de 500 gramas de peso, ela tem direito aberto ao sepultamento e à certidão de óbito. E com menos que isso, menos de 20 semanas, menos de 25 centímetros e menos de meio quilo é facultado, que geralmente o pessoal não faz, porque muita gente não conhece essa parte da lei, porque é uma lei muito recente, é uma lei muito atual. E, infelizmente, muitos desses casos, o bebê, o feto, acaba virando o quê? Um lixo hospitalar. E o que seria isso? Ele é incinerado, jogado fora como se fosse uma peça anatômica. Um braço, uma mão, uma perna, que de repente um tumor que foi tirado de alguém, e depois ele é queimado, é incinerado e vira lixo hospitalar. E a gente entende, né, esse trabalho pró-vida, que realmente tem que ser dado um tratamento diferente para esses casos. A gente que é adulto, quando vai sepultar alguém, como a Cláudia disse, bem cirurgicamente, né? O processo do luto, o processo do sepultamento é fundamental para que a pessoa possa ter aquela condição assim, eu estou sepultando um ente querido, eu estou passando pelo processo do luto, estou vendo como que é, para poder conseguir superar futuramente. E nos casos das mães que não têm essa chance de sepultar a criança, sepultar o bebê, elas não conseguem sequer passar por esse processo de luto. Então, é muito difícil. A gente conhece vários casos, como bem disse a Cláudia de novo, o que você falou foi brilhante. Se a gente for pesquisar nas famílias, a gente vai encontrar diversas famílias que têm alguém que passou por isso. A dona Nair, então, que trabalha nisso há tantos anos, né, ajudou a fundar o Hospital São Francisco de Assis, né, a Casa Mãe, a Associação Senhor da Vida, né, juntamente com vocês todos, a Viviane participava junto, né, já passaram por situações
acho que muito difíceis em relação ao aborto espontâneo é o aborto provocado. Então, a gente pretende, com essa lei aqui, se Deus quiser, aprovada com todos os vereadores aí, darmos um tratamento digno e humano para essas famílias que passam por essa perda gestacional, por esse luto, porque é uma vida. Muita gente fala assim, né? A criança não nasceu, então ali não tem uma mãe. Mas tem sim. A partir que foi fecundada a vida, tem um feto, você já é uma mãe. Independente se a criança veio à vida fora do útero ou não, ali já tem uma vida, ali já existe a maternidade ali. Eu trouxe aqui algumas ilustrações para apresentar para vocês que estão aqui presentes, já agradecer a dona Nair, que disponibilizou para a gente. Eu tenho aqui 4 representações para que você possa entender o tamanho da criança nessas 4 situações. Como vocês podem ver aqui, ó, esse tamanho de bebê aqui, de feto, não sei se a câmera consegue aproximar mais, acho difícil, ele equivale a 12 semanas. Então, 12 semanas de gestação. Então, bem pequenininho, mas aqui é uma vida de fato. Então, acho que realmente tem que ser valorizada. Agora, crescendo um pouquinho mais, temos aqui um caso de um bebê de 12 semanas. Ou seja, como vocês podem perceber, esses 2 casos aqui têm um tamanho razoável, o bebê já ia ser incinerado, ia virar lixo hospitalar. Tem uma vida. Próximo caso, bebê de 16 semanas, de 22 semanas. Nesse caso aqui, 22 semanas já é considerado aí para fins de sepultamento na atual legislação. E por fim, de 26 semanas, que já é um tamanho razoável, um peso razoável aqui. Então, nessa situação aqui já é sepultado regularmente. Então, os 2 primeiros casos, a criança é sepultada somente se a família optar, mas elas não sabem que existe essa lei. Então, a maior parte vira lixo hospitalar, fica incinerado. Então, a gente entende que é um total desrespeito à vida, porque ali tem uma vida, né? E o processo de sepultamento é fundamental para que a mãe possa viver o luto, o familiar possa viver o luto e possa ressignificar aquela situação. Porque a mãe que gestou a criança, se foi 8 semanas, 12 semanas, 20 semanas ou 40 semanas, que é o período total, geralmente, 42 semanas, ela foi mãe. Então, ali tem que ter um respeito à vida. E essa nossa sugestão aqui de lei é para que a cidade possa tomar esse assunto. A lei federal, ela foi trazida em 2025, se eu não me engano. Eu vou ler aqui um pouquinho do texto de lei. Só que as cidades precisam também regulamentar essa lei no município. E a gente quer, a partir de hoje, regulamentar em Jacareí esse sepultamento digno para as famílias, para as crianças, os fetos com abaixo de 20 semanas. E melhor ainda, independente da idade gestacional. E queria reforçar aqui mais uma vez, né, como a Cláudia disse, que é algo que é opcional. Então não vai ser agressivo para ninguém. Você não tem que sepultar a criança com menos de 20 semanas, com mais de 20 semanas nesse caso, mas fica facultado a família escolher. Então, uma opção do pai e da mãe, no caso, escolher se vai sepultar a criança ou não. Não é nada que vai ser imposto. Então, é muito tranquilo, muito tranquilo, tá? Eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, ainda tem alguns minutos, para ler um pouquinho do texto da lei. São 4 artigos apenas, para vocês poderem entender quem está em casa também, tá bom? Artigo 1º. Fica garantido no município de Jacareí o direito da família de optar pelo sepultamento ou cremação do natimorto, sendo vedada qualquer forma de destinação que contrarie os princípios da dignidade da pessoa humana. Parágrafo único. A família será expedida declaração contendo a data e o local do parto com o nome escolhido pelos pais para o natimorto e, sempre que possível, o registro de impressão plantar e digital. Artigo 2º. Para assegurar a efetividade desta lei e de acordo com a possibilidade, capacidade técnica, administrativa e financeira do município, o poder público poderá celebrar contratos com empresas funerárias custeando as despesas exclusivamente às pessoas em situação de vulnerabilidade social, conforme os critérios já observados pelo município em atendimento à Lei 8742, de 7 de dezembro de 1993, Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS.
Artigo 3º, o compromisso assumido no caput observará as normas sanitárias federais, estaduais e municipais vigentes. Artigo 4º, essa lei entra em vigor 180 dias após a sua publicação. E a justificativa que nós preparamos. A presente propositura tem por objetivo garantir o princípio fundamental previsto no inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal e da dignidade da pessoa humana, ao dispor sobre o sepultamento digno dos natimortos no município de Jacareí. A partir da Carta Magna, a legislação federal disciplinou a decisão da família em sepultar ou cremar o natimorto, além de vedar a destinação ao natimorto em desacordo com a proteção à dignidade da pessoa humana. Lei Federal, número 15.139, de 2025, artigo 9º, inciso 12 e parágrafo único, ou seja, uma lei deste ano, que fala o seguinte, cabe aos serviços de saúde pública e privados, independentemente de sua forma, organização jurídica e gestão, a adoção das seguintes iniciativas em casos de perda gestacional, de óbito fetal e de óbito neonatal. Possibilitar a decisão de sepultar ou cremar o natimorto, desde que não haja óbice, bem como a escolha sobre a realização ou não de rituais funerais, oportunizando a família participar da elaboração do ritual, respeitadas as suas crenças e decisões. Parágrafo único, é vedado dar destinação ao natimorto de forma não condizente com a dignidade da pessoa humana, admitidas a cremação ou a incineração somente após a autorização da família. O mote da presente propositura é garantir o respeito à dignidade humana e à dor dos pais que enfrentam uma perda gestacional através do direito ao sepultamento de natimorto. Cumpre-nos mencionar que, mesmo sem vida extrauterina, o natimorto é um ser humano em formação e, para a família, possui identidade e significado. Nessa senda, negar o direito ao sepultamento ou à cremação seria desumanizar o momento do luto e tratar o bebê como resíduo hospitalar, agravando o sofrimento emocional de toda a família. O sepultamento é um rito que faz parte do processo de luto, permitindo que pais e familiares possam se despedir, prestar homenagem e dar sentido à perda. Podemos concluir que se trata de um momento simbólico, importante, que contribui diretamente para a saúde mental da mãe e da família, prevenindo quadros de depressão, ansiedade e traumas psicológicos. Por fim, assegurar o direito ao sepultamento digno também é uma forma de promover igualdade e combater a invisibilidade das perdas gestacionais, como disse a Cláudia, especialmente em contextos de vulnerabilidade social. Ao reconhecer e amparar as famílias que atravessam esse momento, o município extrapola de forma positiva em seu papel de proteção, uma vez que oferta não apenas um gesto simbólico, mas também um cuidado concreto e necessário diante da dor da perda. Ressaltamos que o município vizinho, São José dos Campos, também conta com uma lei municipal semelhante a essa, que foi aprovada nesse ano, inclusive. Queria pedir à TV Câmara que colocasse um vídeo para a gente separou um trecho de uma reportagem que passou no G1, do Fantástico, bem interessante, que ilustra um pouquinho essa nossa propositura. Por gentileza. Quando ele estava lá por volta das 20 semanas, assim, a gente soube que se ele nascesse, ele não viveria muito tempo, e que poderia ser que ele morresse na barriga mesmo da mãe, né, da Renata. A médica virou para Renata e falou assim, essa criança não vai nascer, né? Pum. Não sei se ela pensou que ela já soubesse, sei lá. Sabe, ninguém chegou, aceita aqui um pouco, olha. Né? Sinto muito, foi uma coisa que a gente só foi ouvir depois nas rodas de luto. E aí um dia a Renata foi fazer um exame e aí ela ligou e avisou, né, que o coração tinha parado de bater, né? E aí foi uma mistura estranha, assim, de alívio por saber que o sofrimento maior foi evitado, né, da criança nascer, passar por todo aquele processo e falecer, e também porque eu perdi meu filho, né. Teve o processo, né, da curetagem, e aí a Renata me conta na hora que mostraram para ela
Luiz dentro de um saco plástico, assim, e ainda descartaram aquele corpo e chamaram ele de lixo hospitalar, uma coisa assim. Você imagina o que é isso? Ter o seu filho sendo chamado de lixo hospitalar. Então, como vocês podem ver, é um assunto muito importante, né? E a gente tem que tratar com carinho. Então, agradecer desde já toda a equipe que apoiou nesse projeto aí, né? Minha assessoria, a Viviane, o Marcelo, o Matheus, que ajudou a construir. Dona Nair, obrigado pelo apoio. A senhora desde o começo apoiou a gente, né, nessa propositura. Também a Solange, que não pôde estar aqui presente, né? Então a gente vê que é um trabalho que é fundamental para a cidade e a gente visa o respeito à vida e à dignidade da pessoa humana, independente da idade gestacional. Por isso aqui, venho aqui pedir o apoio dos senhores vereadores para que votem favorável a esse projeto, para que a gente possa aprovar na cidade essa lei e a gente trabalhar cada vez mais, né, o respeito à vida e às famílias que perdem, né, os seus filhos, suas filhas dentro do útero ainda. Então, conto com o apoio de vocês para que a gente possa avançar nesse sentido e assim Jacareí também ser uma das pioneiras nesse projeto de lei que visa o respeito à vida. E para terminar, lembrando que toda vida importa, não importa a idade gestacional. Deus abençoe e um ótimo dia a todos e obrigado pelo carinho de vocês. Um abraço a todos. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, público presente e internautas. Sou católico, defendo a vida e principalmente a vida daqueles que foram gerados em um ato de amor. A gente sabe que existem dois tipos de aborto: o aborto provocado e o aborto natural. E a gente sabe o quanto a mulher aguarda pelo nascimento do seu filho. Porque a vida, na minha premissa, ela é um dom de Deus. Todos nós, quando somos concebidos, a gente tem a imagem daquele que nos criou, daquele que nos colocou a vida. A gente sabe também que hoje muitos defendem o aborto e falam abertamente: a mulher tem o direito de escolher se pode ou não gerar esse filho. Não tem, não. Porque todos nós estamos aqui porque alguém deu sim para a nossa vida. E é como diz o ditado: quando se defende o aborto para alguém que ainda não nasceu, é fácil. Mas hoje nós não estamos falando desse aborto. Nós estamos falando de um aborto que é uma perda muito dolorosa para aquela que espera, ansioso pela vinda de alguém. E aqui, pelos relatos do autor desse projeto, é tão triste a gente saber que um sonho de alguém é descartado como lixo. Para nós que tememos a Deus, não deixa de ser uma vida, que infelizmente por questões naturais acabou não vindo nascer no seu parto normal. Mas não deixa de ser uma vida. Não é apenas um pedaço de carne. É uma vida que foi nascida primeiro no coração de Deus. Como ser contra um projeto desse? Se eu acredito que a vida nasce a partir do primeiro momento, como que eu posso aceitar que uma vida dessa seja jogada como um espaço de lixo?
Então, Jean, eu já dou meu voto favorável. Eu acho que aprovar um projeto desse é, acima de tudo, dizer de peito aberto: eu acredito na vida. Eu acredito na obra da criação. E digo mais: toda vida importa. Conte com o meu apoio. Obrigado. Bom dia a todos presentes. Gostaria de dizer, Jean, o projeto é muito importante. PLL 87/2025 dispõe sobre a garantia da dignidade de sepultamento de natimorto no município de Jacareí. Projeto do Jean Araújo. É importantíssimo esse projeto. Estive vendo em São José dos Campos, acho que é o primeiro projeto do Brasil. Passou na vanguarda. Desde quando o casal faz proposta com Deus para ter o filho, faz até promessa, tem mulher que não pode ter o filho, faz promessa, e depois perde o filho por um susto, perde o filho, e esse filho tem que ir para o lixo. Errado. Com a graça de Deus, veio esse projeto Vale Paraíba, que é a capital do Vale, que é São José dos Campos, e hoje está aqui na cidade de Jacareí. Eu digo a vocês, mãe e pai, não interessa a idade, desde quando você fez o plano com Deus, o casal fez o plano com Deus para ter o filho. Pode ser 10 dias, 20 dias, 30 dias, 40 dias, nasceu o filho. Perder um filho é muito triste. Hoje, eu digo aqui, porque eu passei por isto. Eu perdi um filho de 31 anos, que ele tinha. Vai fazer 4 anos e 5 meses no dia 1º agora. É triste, eu sei que é triste. Ouvi a psicóloga falando aqui, a Cláudia, as mães, mas quando a gente não tem a mulher mais, a carga vem em cima do homem. Porque se tivesse a mãe, tivesse viva e perdesse o filho, repartia essa carga em cima dos dois. Mas quando não tem, a mãe faleceu, a responsabilidade é do pai. O pai sente 2 dores. Conforme eu senti de perder meu filho, que chama Alexandre Ferreira Pereira. Então, eu digo para vocês, projeto importantíssimo para a cidade. O povo pode contar comigo nesse voto, porque eu sinto a dor que uma mãe e um pai sentiu também. Quero repetir, não interessa a idade. Esteja 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tá? E para o pai e a mãe, o filho nunca é de idade, ele é criança.
Quero repetir aqui a palavra da minha mãe lá em Minas Gerais, quando eu ia lá. As minhas irmãs e o meu irmão aqui em São José dos Campos já tinha filha casada. E minha mãe falava assim, e as crianças, tá bem? Falou, mãe, pelo amor de Deus, que criança é isso aí? Falou, para mim é criança ainda. Que as mães sentem que pode ter a idade que for, é criança ainda. Então, esse que é o problema da vida do ser humano. Eu quero dizer aqui, a psicóloga, que ela está aqui, que quando eu perdi meu filho, eu estive lá na freguesia da Escada. Chegando na freguesia da Escada, tinha uma festa lá. Não tinha jeito nem de ficar sentado. Tanta gente que tinha nessa festa. Tinha um padre de Mogi das Cruzes, celebrando a missa, me ajudou muito. Me ajudou muito. Ele se diz assim, que o pai e a mãe faz proposta para ter o filho. Depois, o filho, amor dali, amor daqui, meu bem dali, meu bem daqui. Aí o filho vai crescendo, já vai, pega lá, pega isso aqui, já não chamam de amor mais. Vai acabando o amor do casal. Quando perde um filho, eles ficam culpando Deus. Ah, Deus tirou meu filho. Não é que Deus tirou seu filho. Você tem que entender que você está devolvendo para Deus. Aquela palavra me ajudou muito. Saí de lá convencido com esse padre. E ali, e vou dizer para a psicóloga que ela está aqui, eu passei 6 meses com a psicóloga para mim voltar o que eu sou hoje. Então, a dor que a mãe e os pais sentem, eu senti também. Até hoje eu lembro do meu filho. Até hoje o meu filho para mim não faleceu. Meu filho para mim é vivo. Só que eu não estou junto com ele. E todas as vezes que eu vou no sepultamento lá no cemitério, eu vou lá e tiro foto onde que ele está. Eu fui ao túmulo dele lá, porque antes disso eu tinha levado ele lá e falei, Alexandre, vamos fazer o túmulo aqui. Ele falou, pai, não precisa, o senhor está forte, eu, Salles, estão forte, para quê? Um pouquinho só aí, para que fazer o túmulo? Ele acabou sepultado na terra, aí eu fiz o túmulo, aí vou lá e tiro a foto. Mas olha, psicóloga, gostei das suas palavras aqui, e eu, Jean Araújo, meu voto é favorável, e tudo que as mulheres e os pais precisarem de mim nessa cidade de Jacareí, eu também estou junto com vocês para compartilhar as dores de perca dos seus filhos. Quem fala aqui é o vereador Valmir do Parque Melo. Quero cumprimentar a todos aqui presentes, cumprimentar o Jean pela autoria do projeto, cumprimentar os representantes do Hospital São Francisco. Jean, parabéns. Essa foi uma luta, né, das mulheres junto ao presidente Lula. Já existe uma lei federal, não é, que garante. Essa lei é a 15139 de 2025 e ela estabelece essa política tão importante, né, para que a gente possa dar dignidade às mães que perderam os seus filhos, não é? Então, é muito importante frisar isso, porque na eleição sempre se contamina, né? Ah, vai implementar o aborto, vai não sei o quê. Pelo contrário, né? O governo está dando resposta aqui, principalmente por essa resolução, que respeita a dignidade da criança, independente da sua gestação. E é muito bom, partidos distintos, né? Você não é do partido do presidente,
mas está aqui trazendo esse tema para cá, e é fundamental porque é muito importante que a gente proteja a dignidade das nossas crianças, independente da sua idade, não é? Então, essa lei federal, ela é muito importante estabelecer os marcos em todo o país, dando uma resposta efetiva, que é preciso a gente cuidar das nossas crianças, cuidar das mães que perdem um filho, né? E eu dizer até que a lei, o Código Civil, ela prevê que o nascituro, não é? Prevê que a mãe que se engravida tem direito, inclusive, a ter assistência material do pai. Num país onde muitas mães, Gabriel, são solos, onde muitas mães não têm o apoio, às vezes, do pai. E a lei, ela prevê justamente que o pai já comece a prestar assistência financeira, inclusive, durante a gestação, vereador Neto. É fundamental que a gente fale isso, porque no meu escritório, às vezes, conheço muitas mães que não têm a noção desse direito. Então, a mãe que está grávida, a mãe que está em período de gestação, tem sim o direito de requerer do pai, que muitas vezes ausente, a questão financeira pelo menos. Porque a gente sabe que o amor não pode ser realizado por uma sentença judicial, né? Eu fico perplexo com isso, vereadora Maria Amélia. Muitos pais que acabam abandonando seus filhos, e seja do ponto de vista econômico, mas seja do ponto de vista principalmente afetivo. E às vezes a gente recebe no escritório, no dia a dia, mães que querem ter uma sentença para que os pais visitem aquela criança, acompanhem aquele bebê, que não foi feito pela mãe unicamente, mas foi feito aí por um ato dos dois. E, honestamente, não há sentença que imponha à pessoa o dever de amar. Não há sentença que imponha isso. E isso é muito triste e lamento muito, não é, que isso ocorra, porque uma criança que não tem assistência do pai, uma criança que não tem o afeto do pai, ela vai ter muitos desafios durante a sua própria vida, não é? E eu queria deixar isso também claro, porque é muito bom que a gente fale sobre os direitos e as pessoas conheçam os seus direitos e possam, então, exercê-los. Dizer que o Código Civil ele já prevê, né, que os pais, sobretudo aqueles que abandonam seus filhos, têm o dever legal de ao menos prestar assistência financeira, pagamento de pensão alimentícia e ajudar a mulher nas suas despesas com a criança, porque durante o parto também pode haver gastos esporádicos, né? Ela precisa de tomar alguns medicamentos, então o pai também tem esse dever material de ajudar o seu filho, não é ajudar a mulher, é ajudar o seu filho, não é? Então é muito importante que a gente deixe estabelecido isso. Então essa lei que o Jean traz aqui, ela vem reforçar uma lei federal, o que é bom, né? Já ocorre isso, né, Jean? Hoje o município já pode fazer, né, o sepultamento, as mulheres já podem fazer o sepultamento dos filhos. Agora, com essa lei aqui que vai reforçar, é bom, né? É bom porque o município tem aqui também agora uma lei que vai complementar, né? Vai complementar a lei federal que tratou dessa matéria. Mas eu me lembro bem da aprovação dessa lei, porque foi um pedido das mães ao presidente Lula, né, que recebeu todas as organizações e nasceu essa lei aqui tão importante para proteger a vida das nossas crianças. Olha, eu lamento muito, não é? E vou aqui, Jean, falar de uma coisa muito triste que tem acontecido no mundo, não é? Que é na faixa de Gaza. Só para que a gente tenha uma ideia desses números, saiu hoje na BBC, olha só, senhores e senhoras, 20.179 crianças já foram mortas na faixa de Gaza pela guerra com Israel. Pelo menos 1.029 crianças menores de 1 ano foram mortas. 420 bebês nasceram e morreram. Pelo menos 59.000 crianças ficaram órfãos. Pelo menos 1.102 crianças
agora foram amputadas. Pelo menos 914 mil crianças estão fora do sistema educacional, estão passando fome na faixa de Gaza. Faço esse alerta aqui na tribuna, porque é inadmissível que pessoas defendam o genocídio, que defendam essa mortandade de crianças em nome de Deus. Deus não é ruim assim, não. Não existe uma passagem na Bíblia que Deus dá o direito de pessoas tirarem vida dessas crianças. Então, é muito importante que a gente faça discurso para defender a vida, mas que a gente também se indigne com esse genocídio, com essas atrocidades que têm acontecido na faixa de Gaza em desfavor dessas crianças, que não tiveram culpa de nascer em Gaza, mas estão sendo penalizadas por guerras que elas não produziram, por guerras de pessoas que não têm a consciência, e muitas delas discursam com bandeiras, dizendo que é de Deus, mas defende o genocídio dessas crianças. Parabéns pelo projeto Jean, o meu voto é favorável. Quero aqui registrar a presença do vereador Sérgio Camargo, de São José dos Campos. Seja bem-vindo, viu? Um prazer tê-lo aqui nessa casa, juntamente com a sua assessoria. Um abraço para o senhor aí. Bom dia a todos, quero cumprimentar você que nos acompanha em mais uma sessão de Câmara, num momento importantíssimo de debate de um projeto de lei do vereador Jean Araújo, o qual já cumprimento e agradeço por estar apresentando essa propositura fundamental de valorização da vida. Quero cumprimentar a doutora Cláudia, cumprimentar a minha amiga Fernanda, cumprimentar a dona Nair, que eu pude, nesta casa, homenagear aqui, né, dona Nair? E, em nome de vocês, cumprimentar a todos da Casa Mãe, do Fonte da Vida, do Hospital São Francisco, hospital que acolheu minha família, minhas duas filhas nasceram lá no hospital. A gente sabe da luta de vocês, a gente sabe do compromisso de vocês para com a nossa sociedade, tratando as pessoas com dignidade, pensando em cada ser humano. Quero agradecer também a presença do nosso vereador de São José dos Campos. Muito obrigado por estar prestigiando numa sessão de Câmara esse projeto que, com certeza, vocês lá foram os pioneiros, né? E hoje nos fortalece para poder discutir e, com certeza, votar favorável aqui na nossa cidade. A respeito do projeto, vereador Jean, eu acho que a gente pode levar essa discussão a vários caminhos. E eu quero, nesse primeiro momento, fazer uma discussão um pouquinho mais técnica no campo jurídico. Porque nós temos a Lei 15.139, a legislação federal de 2025, mas existe uma resolução federal, a 1779 de 2005, também ratificada por um parecer do Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo, que acaba norteando a ação do dia a dia. O que eu quero dizer? Que tanto a resolução como o parecer do Conselho Regional fala dos parâmetros para que a pessoa não necessite fazer o sepultamento. O vereador já expôs aqui o feto com menos de 25 centímetros, com menos de 500 gramas e menos de 20 semanas. Ou seja, é uma questão interpretativa de cada um. E no direito, a gente chama isso de hermenêutica jurídica, baseada nos usos e costumes de uma sociedade. Porque quando você pega um texto da lei, eu posso interpretar de uma forma, com base nos meus princípios, e o vereador Neto pode interpretar de outra forma. E por isso que nós temos daí esse arcabouço jurídico, através das resoluções, através de outros mecanismos, de decretos, para poder entender melhor.
Só que vocês concordem comigo que não é uma questão simples. Nós estamos falando de vidas. Nós estamos falando de vidas. Então, quando existe uma interpretação equivocada de algo que vai afetar o estado psicológico, vai afetar e abalar toda uma família, essa Casa de Leis tem que discutir o tema. Tem que discutir o tema. Mas de uma forma laica. Porque cada um, como eu disse, merece o respeito. Então, se uma família, com base nos seus costumes, ela achar que não deve fazer o sepultamento do seu filho, que tem menos de 20 semanas de gestação, direito dela. Mas não podemos tirar o direito das outras famílias de fazer esse sepultamento. Então, no campo jurídico, eu fico por aqui. Mas respeito também todas as religiões, né? Eu sou católico e aqui eu quero citar só uma parte da Bíblia que está ligada diretamente a esse projeto, vereador Jean. O senhor também, que é um cristão, o senhor vai se recordar da passagem em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, quando fala da anunciação, da visita do anjo Gabriel a Maria, e o anjo Gabriel disse para ela, lá no finalzinho, se eu não estiver enganado, no versículo 36, fala assim: e também Isabel, sua prima, concebeu um filho e está no seu 6º mês de gestação. Concebeu um filho e está no seu 6º mês de gestação. Ou seja, para mim a vida existe desde a concepção. Desde a concepção. Então nós não podemos tirar o direito de ninguém de fazer um sepultamento. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e de todos que estão nos acompanhando, que quando a gente traz para essa casa um tema tão importante que envolve terceiros, envolve hospital, envolve a rede pública de saúde, a gente não pode correr risco de errar. Ninguém está impondo que seja feito sepultamento. A legislação é muito clara. Ela dá a liberdade. E essa liberdade, para mim, é o grande ato de respeito às nossas famílias. Então, parabéns, vereador Jean, parabéns a todos vocês que ajudaram na confecção desse projeto, aos vereadores que vão votar favorável, assim como eu. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou falar daqui mesmo para poder usar os equipamentos aqui para me dar um norte, né? Mas, primeiramente, eu gostaria aqui de parabenizar a doutora Cláudia pela sua fala brilhante aqui na tribuna. Seja sempre muito bem-vinda. E parabéns pelo trabalho também que realiza, né, junto à Casa Mãe. Também quero saudar nosso querido vereador Sérgio Camargo, amigo de adolescência e juventude. Parabéns pela propositura lá em São José, o primeiro, o pioneiro, né, no Vale do Paraíba por esse projeto. Fico muito feliz em vê-lo aqui junto conosco e também apreciando o projeto do nosso querido vereador aqui, Jean Araújo, nosso 2º secretário, que apresenta também essa propositura aqui para nós. A gente fica muito feliz porque eu, quando vim para esta casa, vereador e todos aqueles que estão nos assistindo, eu vim em defesa da vida e defesa das famílias. Então, a gente agradece quando uma propositura que vem para também cuidar do emocional das mulheres, a gente precisa valorizar e também cuidar desse ser que foi gerado e que, de forma digna, precisa ser sepultado. Então, muito me alegra, Jean,
A gente partilhou ontem, conversamos um pouco de algumas mãezinhas. A gente sabe que tem as pessoas que concordam, tem as pessoas que não concordam. Isso em tudo na vida, a gente não vai conseguir agradar a todos. Mas eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje e poder representar também as mulheres e saber de tudo isso que a Cláudia colocou, a você que está nos acompanhando. Depois acompanhe também a fala da doutora Cláudia aqui na tribuna, que foi sensacional. Eu acho que isso dá um up na vida das mulheres e traz um certo conforto, viu, doutora? Eu acho que mais mãezinhas precisam conhecer o trabalho de vocês e cabe a nós fazer essa divulgação. Falando um pouco do projeto, a você que está nos assistindo, né, pela TV Câmara, é um projeto do vereador Jean Araújo que dá dignidade ao sepultamento do ser que foi gerado antes de 20 semanas e que veio a óbito. Então, esse ser dá dignidade a eles, né, dos pais, da família, de fazer esse sepultamento. A escolha pode ou não fazer o sepultamento. Então, isso é muito digno e dá um acalento, né, no coração dos pais, no coração principalmente da mãe, como bem a doutora Cláudia colocou aqui, que precisa entender todo esse luto. Às vezes as pessoas falam da cremação, viu, Jean? Nós cristãos, nós também aprovamos a cremação, mas ela tem que estar depositada em um lugar correto, não é colocar ao vento, não é jogar ao mar, é ser depositado, ser sepultado. Assim eu digo porque minha mãe, ela fez essa opção, ela foi evangelizada aos 87 anos, mas pediu a cremação, e essa cremação foi feita, e posteriormente a isso, houve o sepultamento das cinzas. Então, a gente tem um local onde a gente vai lá e faz as nossas orações, qualquer que seja a sua religião, né? Mas nós, cristãos católicos, nós defendemos e precisamos desse momento para remeter as nossas lembranças, para ter tudo aquilo que ocorre, que a gente sabe que algumas pessoas vivem o luto um pouco mais tempo do que outras, e isso é natural. Então, eu gostaria só de encerrar a minha fala, mas deixando meu voto favorável, porém, citando, Cláudia, que eu também vou precisar conversar com você, porque nós temos um projeto, eu, o vereador Joeques e o vereador Gabriel Belém, que é sobre a humanização do luto materno e parental no município de Jacareí. Então, a gente precisa cuidar, Cláudia, a Fernanda não está mais aqui, mas a gente, por meio de várias queixas que nós recebemos com relação a mãezinhas que são tratadas igualmente no mesmo quarto, no mesmo leito, situações diversas, umas alegres e preocupadas, umas alegres porque o filho nasceu, outras preocupadas com o parto que ainda vai ocorrer, e mãezinhas juntos que já tiveram o seu luto, já tiveram a perda do seu filho, sendo tratadas no mesmo leito, no mesmo quarto. Então, a gente fez essa propositura, está agora tramitando na casa, já está aprovado. Em breve, o Joex e o Gabriel Belém, nós iremos apresentar essa propositura, porque é para dar segurança a essas mães que vivem o luto e que sejam tratadas de forma diferenciada, em um leito diferenciado, e não juntamente com as mãezinhas, aquelas que estão aguardando ansiosamente a chegada do seu filho, ou aquelas que já estão vibrando com a vida que já saiu do útero e que já está no colo da mãe. E é muito triste essa que está em luto ser tratada igualmente. Então, por isso nós nos sensibilizamos com essas mães que vieram nos procurar e relatar esta dor. Então, nós precisamos também dar um diferencial a elas. Então, por isso que eu estou falando também aqui, doutora, aproveitando a sua vinda a esta casa, e que em breve estaremos juntas para que você possa mais uma vez vir aqui a essa tribuna e também falar sobre o nosso projeto, que é também tão importante e que dará dignidade a essas mãezinhas que estão em luto, para que elas sejam acalentadas, sejam acolhidas e tratadas, sim, de forma diferente o que elas estão vivendo, tá bom? Então, Jean, voltando lá, eu acho que vem acrescentar
né, nesse seu projeto, e parabenizá-lo por essa iniciativa, e também ao vereador Sérgio Camargo, que aqui está, que foi o nosso pioneiro aí no Vale do Paraíba. Parabéns a vocês dois, que Deus os abençoe e que nós possamos juntos sempre defender a vida em qualquer situação e dar dignidade a toda a vida que também é perdida, mas que sejam com dignidade sepultadas, né? Parabéns a vocês e contem com o meu voto favorável. Ô, presidente, bom dia a todos aqui presentes. Vou fazer minhas considerações aqui da minha mesa. Ô, Jean, primeiramente quero parabenizá-lo pela importância do PL. E esse tema ele acaba a gente lembrando do crime de aborto, como já foi citado aqui por outros vereadores. Eu quero somente aproveitar, Jean, no seu PL aqui, e lembrar falas do cidadão que hoje atua a cadeira de presidente. É só isso? E qual é o crime? Em outro evento, a internet é cruel, a internet não deixa de esquecer. Em outro evento ele diz, o mesmo cidadão, tá, Jean, que ocupa a nossa cadeira de presidente. É apenas uma questão de bom senso. O aborto existe, por mais que a lei proíba, por mais que a religião não goste. Todas as mulheres deveriam ter direito. É lamentável. Parabéns, Jean. Bom dia a todos mais uma vez, TV Câmara, a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu deixei para ser o último, confesso que eu não ia estar comentando sobre o fato. Muitas falas aqui importantes, né? Muito bem expressado pelos vereadores, mas também sou uma pessoa cristã, defendo os valores da família, tenho a honra de fazer parte do partido PL. Está aqui hoje o nosso vereador Sérgio Camargo, partido PL de São José dos Campos. Foi uma honra, participei também, né, do seu projeto lá. Minha esposa esteve lá, minha esposa se emocionou no dia, né, a gente aprendendo, tendo entendimento o que é uma vida, como foi colocado pela doutora aqui, né, Cláudia Cardoso. É até difícil falar desse assunto, é somente quem conviveu, quem passa por esse momento difícil, que tem entendimento, que precisa de um tratamento psicológico, precisa de uma atenção da questão da rede pública. E estamos aqui para defender valores, e confesso, Jean, nós conversamos um pouquinho, né, até estava estudando esse projeto, como falei, participei lá com o vereador de São José dos Campos, e fiquei muito feliz em saber como você colocou esse projeto. Estava estudando, e aqui o importante é isso, né, a gente fazer o bem para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso país. Eu fico feliz em participar desse projeto, sou favorável, você é uma pessoa cristã também, tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo agora, né, que sentiu na pele essa dificuldade de perder ali seu filho, como você colocou muito bem aqui, não interessa se é uma semana, se é 2 semanas, ela tem o direito, ela tem a dor da mãe. Minha mãe também, meu pai é casado por 3 casamentos, minha mãe, somos 3 irmãos, e minha mãe fala que o 4º filho aconteceu também, de não vir para o mundo. Então a gente, quem tem um problema na família sabe, são assuntos delicados, difícil de falar. Fico feliz também, Maria Amélia comentou, sobre o projeto que vai colocar nessa casa, junto com o Joex, Gabriel Belém. A questão também do tratamento dessa mãezinha quando perde um filho. E é verdade, Maria Amélia, minha filha, quando foi mamãe, já sou avô, tinha uma mulher ao lado, que tinha acabado de seu filho vir a óbito. E é muito triste, aquela mãe olhando, né, ao lado, aquela mãe com a criança, o que passa na cabeça dessa mãe naquele momento. Parabéns. Estou muito feliz dentro dessa casa, projetos que estão vindo de encontro à família, independente de partido, eu falo, aqui a gente tem que trabalhar para o povo, fazer o melhor de cada um. Fico feliz por esse projeto, sou favorável, conte comigo aí. Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, os nobres vereadores.
Bom dia a todos que se encontram aqui na galeria, cumprimentar aqui o vereador de São José dos Campos. Jean, quero parabenizar você pelo projeto, da importância que é, né? E a gente sabe da importância que é, né? Quando o casal ele se planeja em ter um filho, né? Desde ali já começa o amor, o carinho, né? E esse projeto ele é muito importante, Jean. Importante porque eu acho que desde quando a criança está no ventre da mãe, já é um feto. E eu acho que independente, né, de uma mãe, quando ela perde um filho com 5, 10, 15 anos, é a mesma dor da mãe que perde, né, o seu filho antes de 20 semanas, né, de gestante. Então, é um projeto importante. E, ao mesmo tempo, Jean, eu queria dizer aqui que muitas vezes, né, esse comentário que existe hoje, e eu sempre falei aqui nessa casa que a gente tem que olhar pelas pessoas, pelo povo, né? E eu quero dizer aqui, Jean, né, você hoje é de um partido, digamos assim, da direita, mas trouxe para essa casa um projeto que foi feito por um presidente que é da esquerda, né? Porque essa disputa de dizer que hoje a esquerda, né, é a favor, né, do aborto, eu acho que isso são falácias das pessoas que muitas vezes querem se promover, né? E hoje nós estamos vendo que vários presidentes da direita que se passaram, né, que sentaram na cadeira de presidente, não fez um projeto, e justamente um presidente hoje, que todo mundo diz que é um presidente da esquerda, que defende o aborto, fez esse projeto tão importante, atendendo um pedido das mulheres. Então eu acho que hoje o que está acontecendo na faixa de Gaza, é importante nós brasileiros termos essa conscientização, que essa política agressiva de atacar a esquerda, a direita, isso não resolve o problema da população. O que vai resolver de fato são esses projetos, independente de ser da esquerda ou da direita ou não. Eu acho que a gente tem que respeitar, né? E acho que é nesse sentido que nós temos que trabalhar para que nós tenhamos um país bom para todos, para que nós possamos ter uma política sadia, e é nesse aspecto que a gente trabalha, né? Respeitando o direito e o espaço de cada um, sem acusar, porque nós estamos vendo o que está acontecendo em outros países, e essa guerra não leva a nada. Essa guerra leva a mortalidade, essa guerra leva a um caos tão grande que está refletindo hoje no nosso país. O Brasil hoje, que é um país bom de se viver, o Brasil hoje, que é um dos melhores países, infelizmente passando por essa situação de uma guerra política que não leva a nada. Então é nesse sentido, Jean, que mais uma vez eu parabenizo você de trazer para essa casa, e eu tenho certeza que quando você viu o presidente que fez esse projeto, você trouxe para essa casa, mesmo sendo de um partido da direita, respeitando a opinião, e é isso que nós interessa para nós e para o povo de Jacareí, e esse projeto da importância que é. Por isso eu quero dizer para você, com todo respeito à vida, respeitar a dignidade das mulheres, que fez essa luta e continua fazendo a luta para conquistar os seus espaços na sociedade, e esse projeto que você traz é importantíssimo, e eu quero dizer que nós vamos votar favorável a esse projeto. Parabéns, Jean, conte com o nosso apoio, estamos juntos. Obrigado. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, colocarei em votação. Nós vamos votar o substitutivo, tá bom? Pode ir. Como vota o vereador Gabriel Belém? Como vota o vereador Hernani Barreto? Quero justificar o voto, secretária. Eu sou favorável ao projeto do Jean, parabéns mais uma vez, porque sou contrário ao aborto, sou a favor da vida. Já tive a oportunidade nessa casa aqui de defender a vida quando quiseram
votar projetos aqui para permitir o aborto, como foi o caso da pílula do dia seguinte. Então, quem acompanha meu mandato sabe. E continuarei nessa linha. E sou a favor, sim, do livre-arbítrio, nesse caso do seu projeto, porque considero que desde o primeiro instante já existe vida. Então, as famílias têm que ter dignidade, respeito para poder sepultar os seus filhos. Então, parabéns, sou favorável. Como voto, vereador Jean Araújo. Bom, quero aqui agradecer a todos os vereadores pelas falas de contribuição, o vereador Sérgio Camargo, que hoje está aqui com a gente, agradecer a dona Nair, a Associação Senhor da Vida, Casa Mãe, dizer que sem vocês não seria possível a gente apresentar essa propositura nessa casa e dizer que hoje é um dia especial para Jacareí, né? É um dia de um marco importante que a gente vai dar aqui na cidade, visando a dignidade e o respeito à vida. Eu sou cristão católico, também sou a favor da vida, sou contra o aborto, deixar muito claro isso e dizer que hoje é um passo importante para todos nós da cidade de Jacareí, né? Que a gente está aqui regulamentando uma lei que vai trazer dignidade às pessoas, sobretudo a questão do sepultamento das crianças com menos de 20 semanas. E reforçar também aqui, gente, que é uma questão que é opcional, então ninguém é obrigado, né, a fazer isso ou aquilo, mas é uma lei que vai trazer tranquilidade, vai trazer acalento às famílias que perdem suas crianças no ventre da mãe. Então, agradecer a todos pelo apoio de vocês, obrigado, todos os vereadores aí, público presente, e dizer que esse é um passo importante para a nossa cidade, um trabalho que é em respeito à vida. Então, parabéns, Deus abençoe a todos. Como voto, vereador Luiz Flávio. Tem o Joex primeiro, né? Como voto, vereador Joex Almeida. Como voto, vereador Luiz Flávio. Justificando o voto, Jean, também é de minha autoria uma lei que afixa nas funerárias o direito das famílias que não têm recursos de ter gratuitamente funeral, né? Porque a gente estava recebendo vários munícipes aqui que não tinham recurso, chegar na funerária e nesse momento de dor saia com um contrato assinado de 10, 12 mil reais para fazer um funeral. Então, está garantido às famílias que não têm recursos, né, poder fazer gratuitamente, também decorre de uma lei federal, assim como esse projeto seu aí, que vem ao encontro da lei federal, né, que o presidente Lula aprovou em 2025, muito importante essa iniciativa, e aquela coisa, né, falar até papagaio fala. Passou, ficou lá, mas não teve a oportunidade de fazer uma lei que defenda realmente a vida, não é? E agora, quando se tem no governo alguém que tem a responsabilidade, fez, assim como Vossa Excelência tem a responsabilidade de fazer aqui no nosso município, não é? Defender a vida é defender em todas as circunstâncias. Conta comigo, Jean, para qualquer empreitada nesse sentido. E só, rapidamente, agradecer o Hospital São Francisco, que cuida da vida dos jacarienses aqui na nossa cidade, né? Um hospital de ponta na maternidade, tratamento oncológico, que merece respeito aqui na nossa cidade. O meu voto é favorável. Como voto, vereador Marcelo Dantas. Por respeito à mãe que perde seu ente querido, porque toda vida importa, eu sou favorável. Como voto a vereadora Maria Amélia. Como voto o vereador Neto Alves. Só justificando aqui, gostaria de parabenizar Jean pelo projeto. É um projeto aí que vem assegurar o direito da despedida das famílias aí no momento mais doloroso para todas as famílias. Parabéns, Jean, e conte comigo sempre aí. Como voto o vereador Paulinho dos Condutores. Como voto o vereador Silfarne, Cidade de Salvador. Justificando o meu voto, quero parabenizar o nosso amigo aí, vereador Jean Araújo, e lembrar também as famílias que não tiver condições, tá? Não tiver suporte, a assistência social, a Secretaria de Assistência Social vai estar dando todo esse suporte para essas famílias. Meu voto é favorável. Como voto o vereador Valmir do Parque Meia Lua. Justificando o voto também, quero agradecer também o vereador de São José dos Campos, que está aqui hoje na Câmara Municipal da cidade de Jacareí, e dizer que o projeto é importantíssimo para o Vale Paraíba, tanto faz para São José dos Campos, que os meus familiares moram tudo em São José dos Campos, a minha irmã, meus irmãos lá, tem minha sobrinhada lá, e também aqui na cidade de Jacareí, que eu moro há 50 anos. Está de parabéns o Jean Araújo, e quem vai ganhar isso aí é a nossa população da cidade de Jacareí. Meu voto é favorável. Como voto o vereador Daniel Mariano. Mais uma vez aqui, parabenizar o senador Jean. Sou favorável.
Quero também agradecer mais uma vez a presença do vereador Sérgio Camargo, partido PL. Somos a favor da vida e contra o aborto. Também quero cumprimentar a doutora Cláudia Cardoso pela sua expressão na tribuna, todos que estão presentes. E mais uma vez, sou favorável, estamos juntos. Substitutivo número 1 ao PLL número 87 foi aprovado com 12 votos favoráveis. Próximo projeto.